Brian tinha recebido o direito de interrogar Brown e se pôs tanto aos seus especialistas sendo questionado. Eles nunca o chamaram para as arquibancadas. Eu, ao menos que tenha interesse, falas do filme nas hipóteses desse pagão, eu nunca saberei. O fato é que foi Brian que apresentou o livro de Darwin e em seguida citado como evidência nas transcrições do julgamento. Novamente, os dois advogados, Brian, tinham o melhor domínio tanto do significado quanto do mecanismo de evolução. Se você considera o sexo é considerado o pecado original. O fato é que Brian não fez qualquer menção a sexo durante seu testemunho. Sim, aparentemente, Hollywood não resistiu e introduziu sexo no filme. Assim como a implicação de que os cristãos que creem na Bíblia são provas. E finalmente, fala do filme, o fato é que Brian não fez nenhum discurso final. Ele apresentou mais tarde um resumo por escrito nas suas alegações finais, o que era uma caracteristicamente claro e bem fundamentado. Ele morreu durante o sono, cerca de 5 dias depois da conclusão do julgamento. Anos depois, os documentários televisivos do filme como JFK são criticados e, em vezes, jogado rápido e solto pelos fatos, a fim de gerar interesse ou talvez empurrar um ponto de vista particular. O que eu apresento a você é o caso agora de Oliver Stoner. Em seu mais selvagem voo de fantasia, seria difícil igualar a visão distorcida que ele fez, que ele distorceu da história do filme Herdou o Vento. A questão então se torna, por que eles torcem? Os fatos deles torcerem é fazer que os gnósticos parecem pessoas brilhantes, como esses dois jornalistas. O mais heróico do que realmente eram, porque a tentativa desonesta de satirizar a Bíblia e dos cristãos. A pergunta é, realmente, responde a si mesmo, por que eles fazem isso? O mais importante, eles apontam para uma agenda outrora oculta, mas que a indústria do entretenimento, como você está prestes a ver, tornou muito aberta essa agenda irreal. Jesus em Hollywood. Como Hollywood trata Jesus. Emer Grant, do filme Herdar o Vento, saiu enquanto a América estava passando por mudanças sociais e morais nos anos 60. Para muitos, Hollywood tomou a atitude de fazer as suas próprias coisas. Nos anos 60, não poderia vir diferente ou rápido o suficiente em meados daquela década. O código de produção foi abandonado completamente por Hollywood. Os dois escritórios de filmes cristãos que estavam ativos no fornecimento moral de diretrizes para a indústria do entretenimento por mais de 30 anos foi fechado. Assim como novas ideias e uma nova geração de pessoas começaram a tomar lugar dos filmes cristãos. Eles foi Anton LaVey, nós acreditamos no egoísmo verde, acreditamos em tudo, acreditamos nos pensamentos lascivos que motivam o homem, porque este é o homem depois de se abrir. A Igreja de Satanás, em São Francisco, LaVey começou a aconselhar os cineastas sobre assuntos envolvendo o ocultismo. Sua contribuição mais notável veio em 1968 com o filme O Bebê de Rosemary. Embora não seja um ator significativo em Hollywood, LaVey ama sua crença satânica e ele fez observações sobre a indústria cinematográfica. A nova atitude em relação a Jesus se mostrou muito interessante. A era satânica, ele disse, começou por volta do ano 1966 e agora estamos nela, começando a ver o superstar de Jesus Cristo, o gospel. Jesus como falível não é diferente de qualquer outro homem que originalmente Satanás deveria representar. LaVey provou ser muito mais perspicaz do que as multidões de pessoas que vão à igreja, que compram esse emburrecimento do Messias perdido. Essas são cenas de um filme de Jesus Cristo da década de 60, em que eles desprezam a figura de Jesus. O mistério do Deus encarnado, a natureza divina de Jesus, foge
de forma poderosa nesse filme do que ele apresentava em Ben-Hur. Em vez disso, eles deram um Jesus hippie, um salvador tão sem divindade que fica com a mesma expressão de Maria Madalena. Na música, ele é apenas um homem. Ele é cruel no filme. O co-escritor de Timóteo dos Homens, sobre as intenções das peças, quando ele disse à revista Time, veja o que ele disse sobre o filme. Ver Cristo é Deus, é simplesmente um homem certo na hora certa e de ideias certas. Eles negam a divindade de Jesus. Jesus era apenas um homem, na ideia deles, não totalmente divino, como é chamado pelo arianismo, a mais antiga e condenável heresia da era cristã, quase 2000 anos atrás. O apóstolo João, ao escrever a sua carta contra a dura influência, ele diz no capítulo 2, versículo 22, é mentiroso todo aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Significa, qualquer pessoa que profetiza e diz pelo Antigo Testamento que o nome Jeová, ou Adonai, Elohim e outros nomes de Deus. Continuando. Ele é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Implicando tudo que o Antigo Testamento e o próprio Jesus disseram sobre o Filho. Que ele era um com o Pai, coigual e eternamente pré-existente. Perfeito, santo, ele é a palavra de Deus. Ele é a essência da força vital da fé cristã. Deus, o Filho, veio à Terra como um homem, a fim de redimi-los. Se Jesus não fosse Deus, então não há redenção. E esta verdade incrível, mais do que qualquer outra coisa, se tornaria um inferno. A outra dinâmica importante acontecendo aqui. Bem, como a essência do satanismo, como os homens, como Lavey, sabem muito bem, é simplesmente ser Deus. Eles acreditam em fazer o que quiser. Isso é a religião deles. Em outras palavras, como muitos seguidores, a maioria simplesmente são tão abertos e honestos sobre isso que eles não tiram a ideia de ser o próprio Deus. É a noção de se tornar como Deus, o original. É o pecado original, na verdade. Inevitavelmente acontece aqui, porque estamos muito longe, estamos caídos para se tornar bem. Tentamos mais parecido conosco e então criamos um ídolo, uma falsa imagem de Deus que se encaixa melhor em nossa agenda pessoal. Portanto, Jesus era apenas um homem. Não há realmente necessidade de temer e obedecê-lo. Cenas do filme Última Tentação de Jesus. Você quer saber por que quem é meu Deus? É ela. Falas de Jesus do filme. Você olha para dentro de mim. Isso é toda a sua diversão. Arianismo ficou com Martin Scorsese, diretor do filme mais aclamado do nosso tempo. Ele apenas abriu e cantou para mim. O Jesus retardado do filme A Última Tentação de Cristo não era apenas um homem, mas um homem confuso, fraco e pecador. Nesse momento, o filme começa com ele ajudando os romanos a fazer cruz. E ante o primeiro real fato, nós vimos o comportamento um tanto louco dele. Sugiro que o amor de Deus é a causa dessa loucura. Deus me ama, eu sei que Ele me ama. Me ama, eu quero que Ele pare de insistir. Uma prostituta fazer sexo e agir em geral. Me ama e um homem precisa de um salvador, em vez do que nós estamos fazendo. Esse filme é extremamente confuso. Eu estou lutando com este Jesus. Estava completamente irreconhecível. Esse Jesus é irreconhecível, esse Jesus de Hollywood. O Cristo das Escrituras é aquele que sabia claramente quem ele era aos 12 anos. Ao enfrentar intensas provações físicas, emocionais e espirituais, com serenidade e ousadia,
e espantou até mesmo seus inimigos, pelo que ele se tornou perfeito, ao sacrificar o Cordeiro Imaculado de Deus, porque ele estava totalmente sem pecado. No cerne desta blasfêmia está Nikos Kazantzakis, o autor do livro em que o filme foi baseado, em uma autobiografia. Kazantzakis fornece alguns insights profundos sobre a jornada espiritual que deram origem à sua interpretação particular da vida de Jesus. Primeiro, ele descreve como foi apresentado aos escritos de Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão que instigou que Deus está morto. Em seu pronunciamento, ele me impressionou com blasfêmias piedosas. Escreveu, mas tinha um fascínio misterioso. Suas palavras eram um feitiço sedutor. Tonto embriagado, eles fizeram meu coração dançar sob a influência. Sob a influência de Nietzsche, Kazantzakis criou crenças ortodoxas gregas e se transformou em algo parecido com o cristianismo. Ele notou, por exemplo, que em sua compreensão as duas figuras de Cristo, um anticristo, gradualmente fundiu-se. Então, esses dois não eram inimigos eternos. Eles eram o bem e o mal. Eles são idênticos. Mais tarde, enquanto estudava em Viena, ele se aproximou pelos ensinos do budismo. E todas as pessoas que a Terra gerou, escreveu ele em sua autobiografia. Buda permanece resplandecente em seu cume, em um espírito absolutamente puro. E, finalmente, Kazantzakis abraçou o que passou a ser considerado sua maior descoberta de todas. Vladimir Lenin e Karl Marx. A esperança messiânica do comunista, da revolução. Temos o dever de seguir, ele escreveu, e ajudar neste ataque eterno contra o seu próprio e épico trabalho, em colaboração com ele. Colaborar, ele fez uma bebida do vinho do engano espiritual. Ele encheu de 500 páginas em suas meditações perversas e amargas sobre a vida de Cristo. Este é o livro de Martin Scorsese, que ele abraçou e lutou por um longo sacrifício. Essa batalha foi para filmar esta é a versão de Jesus, que tanto inspirou atores e artistas que estavam dispostos a trabalhar por uma fração da taxa normal. E este se tornou o filme que os críticos da indústria chamam de, que pode afirmar, a fé. Uma obra-prima, um dos mais sérios e complexos literários profundamente ditos. Filmes religiosos já fizeram que tudo isso nos diz sobre o espiritual. Orientações de tantos na indústria do entretenimento de hoje. A última tentação de Cristo, o general da indústria do entretenimento, a incapacidade de entender que os poetas que adoram aos pés de Buda e de Nietzsche e as marcas são exclusivas, são desqualificados para falar da vida do Filho de Deus. A capacidade de ver a heresia absoluta e descrevê-la como uma das mais profundas. Esse filme religioso já foi muito rejeitado. Vou apontar parte de uma forte ilusão espiritual. Um tipo de insanidade moral que cobre tudo de nossa cultura, sutilmente como cobertor. Ele humanizou Deus e deificou o homem, a ponto de não pensarmos em julgar. Eles zombaram do Todo-Poderoso, levianamente. Eles colocaram imagens falsas em linhas de montagem. Colocaram tantos deuses diante deles que uma vez, novamente, não há espaço no final. Ousar ridicularizar aquele que dignou a eternidade e se reveste de carne humana e vai à cruz para pagar a penalidade pelos nossos pecados? Veja o que eles fizeram. Dê uma olhada ao redor. Encerramento da segunda parte do documentário Hollywood, Luz, Câmera e Ação. Essa parte final tratou da deturpação de Hollywood sobre a figura de Jesus no filme A Última Tentação de Cristo, aonde que Jesus não é visto como Deus, não é visto como Salvador, mas como um homem confuso, parecido com hippie e cheios de problemas mentais.
Deus nos abençoe e nos guarde dessa indústria perversa.